Bom dia, terceiro ano. Tio Daniel aqui mais uma vez para mais uma aula. Já tivemos aula aí na segunda, na terça, hoje já é quarta-feira. Já foi dia 3, dia 4, hoje é dia 5 de agosto. E nós vamos nos preparar para a nossa atividade de História e nossa atividade de Educação Física. Antes de começar a nossa atividade de História, tio Daniel quer então contar essa história aqui. A história chama Menino Poti. A autora é Ana Maria Machado e Cláudios. Esse livro aqui conta a história desse rapazinho aqui, Poti. Poti é um índio. Vamos ouvir então o que a história conta pra gente. Lá na mata vive o menino Poti. Ele vive numa oca, lá na taba, que é a mesma coisa de tribo. Poti é bonito, com uma pena de tucano no peito. O menino Poti vai de canoa pela mata, a canoa leva o pote e o pote leva muita banana. Poti da sua canoa vê o tatu, vê a cutia, o tucano e o tico-tico. O bebê macaco vê Poti. Aí ele pula, cai de uma moita e bate o pé num toco. Ai, ai, diz o macaco. Coitado do macaco. Poti vê o macaco caído e então cuida dele. O menino bota o macaco na canoa. E o danado do macaco come toda a banana do pote. A canoa leva Poti até a taba. E ele leva o macaco no colo. Aí o pai de Poti leva muita banana até a taba e o bebê macaco vai atrás, comendo mais bananas. De noite, a lua alumia a taba toda. Fica tudo iluminado. Alumia até Poti no colo do pai e alumia o macaco de boca na banana. Olha aqui, Poti e seu pai. Vamos ver uma imagem aqui. Poti e seu pai na rede, a lua alumiando eles e o macaco danado aqui, comendo todas as bananas. E esse é o fim da história. Aqui no final nós temos a ilustração, a história, na verdade, uma biografia de Ana Maria Machado e Cláudios, que são esses dois aqui, a autora e o ilustrador da história. Ele também, nessa história, ele é autor também. Esse livro, esqueci de mostrar a capa, foi editado pela editora Salamandra, está aqui no cantinho, e esse livro faz parte de uma coleção chamada Mico Maneco. Tudo isso aqui para começar a nossa atividade de história de hoje. Relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula passada de história, vocês vão pegar o livro de história e a gente vai dar continuidade a partir da página 80. Só que aí vocês lembram que vocês fizeram uma atividade onde tinha uma plantação imensa de cana-de-açúcar, a gente viu que o nosso país foi colonizado pelos portugueses, nós tivemos aqui a vinda dos africanos que foram escravizados, a cultura da cana-de-açúcar foi muito tempo a nossa maior riqueza, segurou o nosso país, assim, né? Vendendo, o açúcar era muito importante na Europa. E nós vamos dar continuidade, porque a época da colonização do Brasil começou pelo litoral, porque foi por onde as embarcações chegaram. Mas essa não ficou somente no litoral. É aí onde a gente começa a nossa atividade de hoje. Nós vamos falar sobre pecuária e a ocupação do interior. No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou pelo litoral, que é ali perto do mar, do oceano, com a extração do pau-brasil, que era retirado daqui e levado para a Europa, e também com a produção de cana-de-açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator muito importante para que isso ocorresse. E o que é pecuária? Pecuária quer dizer a criação de animais. Então, o gado bovino ele era utilizado para transportar a cana até o engenho e para mover a moenda, que ficava rodando. Então, os animais ficavam ali naquela moenda para fazer a cana ser transformada em açúcar. É o equipamento que moía a cana.
A carne e o leite serviam de alimento para a população local. Com o couro dos animais, eles fabricavam roupas e outros objetos que eram utilizados no cotidiano. Como os bois eram criados perto dos engenhos, frequentemente o gado entrava no canavial e ia se alimentar, destruindo então a plantação de cana. Por isso, o governo português então criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. Foi aí que a ocupação do interior começaram, porque os criadores de gado começaram a levar os animais para lugares mais distantes dos engenhos e partiram em direção ao interior do nosso país. Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para os rebanhos se alimentar, tornando-se em fazendas de gado. Nós temos ali o Vale do Rio São Francisco, foi uma área ocupada com muitas fazendas. Então, na página 80, vocês têm aí uma ilustração de um retrato de um vaqueiro acompanhando o gado. Na página seguinte, nós temos um exercício com 4 questões que vão estar relacionadas com o que vocês vão ler na página 80. Então, preste atenção. O que é pecuária? É a criação de gado que estava ali perto dos engenhos. Viram que não dava certo, porque o gado começava a comer a plantação e aí elas foram levadas para o interior. Então, quando falar em pecuária, estamos falando de criação de animais, nessa época em específico do gado, tá? Então, página 81, nós temos um exercício para ser feito. Na página 82, nós temos mais um pouquinho de história do nosso país. A ocupação das terras e a colonização que caminhou para o interior, quando, eu já falei isso para vocês, quando os portugueses chegaram aqui, aqui já existiam quem? Os índios, que eles eram o dono da terra. Então, isso que aconteceu da construção das fazendas no interior foi se expandindo cada vez mais e houve muita disputa de território, muitos conflitos entre os vaqueiros, os portugueses, tudo contra os índios. Então houve muita disputa, muito conflito entre esse pessoal disputando o quê? Território. E houve o quê dos índios? Resistência. Os índios não aceitaram ser escravizados, não aceitaram perder suas terras, então muitos foram assassinados, muitos morreram, então nós tínhamos uma população muito grande de índios e essa população hoje em dia foi diminuindo. Ela é bem menor do que quando o Brasil foi colonizado. Vocês vão terminar de ler o texto da página 82 e vão resolver mais 4 questões que estão na página 83. Então, terceiro ano, depois de efetuar a nossa atividade de história, conhecer um pouquinho mais da história do nosso país, nós vamos para a nossa atividade de educação física. A nossa atividade de educação física vai conversar com uma festa que começa agora no mês de agosto, que é a festa que tem esses personagens aqui. Esse cartaz ficou na nossa sala o ano passado, a gente trabalhou com ele, então vocês estão vendo aí Saci, Cuca, Lobisomem, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, todos esses são lendas folclóricas, que são histórias que o povo vai contando e a partir do tempo elas vão seguindo de pai para filho. Só que a gente vai trabalhar na atividade de educação física uma atividade que é uma brincadeira. Então, quem já foi numa festa do folclore sabe que existem diversas brincadeiras. Então, você vai escolher uma brincadeira e vai fazer em casa com os seus familiares. Pode ser corrida de saco, ou pode ser o ovo na colher, ou se você tiver em casa argolas, você pode tentar lançar numa garrafa, ou você pode fazer também arremesso de bolinhas em uma caixa que tenha uma entrada pequenininha para você tentar a distância. Tudo isso faz parte da cultura do folclore. Então, escolhe uma brincadeira, faz essa brincadeira, pede para a mãe ou para o pai fotografar, chama algum irmão ou um primo que mora perto de você ou na sua casa, brinca com ele e a gente espera receber as fotos ou vídeos dessas atividades, tá? Então, bom descanso e até amanhã.